Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Esta semana continuamos com o mini curso Docker Essencial para a plataforma.net. Lembrando que este curso ele é um resumo do meu curso completo de Docker, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo. E mais uma vez quero lembrar também que agora este curso de Docker também está disponível na Udemy. Confira! Nesta aula nós veremos como criar imagens usando o processo de build e o Dockerfile. Até o momento, nós já sabemos criar containers a partir de imagens, compartilhar recursos de containers e baixar e tratar imagens. Nós sabemos também que existem repositórios contendo imagens prontas que podemos baixar e usar conforme a nossa necessidade. O Docker Hub é um exemplo de repositório que contém uma ampla variedade de imagens prontas. Ocorre que nem sempre a imagem que desejamos usar está pronta do jeitinho que queremos. E muitas vezes teremos que ter uma imagem customizada a partir de uma imagem que já existe. Neste caso, não tem jeito. Nós vamos ter que criar nossas próprias imagens. E para isso, o Docker constrói imagens automaticamente, lendo as instruções a partir de um arquivo texto chamado Dockerfile, que contém todos os comandos em ordem necessários para criar uma imagem. O Dockerfile ele vai conter todos os comandos para criar uma imagem. E é neste arquivo que nós definimos todas as regras, informações e instruções que estarão contidas nas imagens. Esse processo, onde eu defino um arquivo Dockerfile com as regras, instruções e comandos, efetuo o build para gerar uma imagem, é conhecido como processo de build. E no Dockerfile, que é um arquivo texto, é onde são definidas as instruções que o Docker vai seguir para conseguir realizar a criação de uma imagem. Essas instruções são interpretadas linha a linha pelo engine do Docker. Pense no Dockerfile como um arquivo de lote que contém instruções com uma sintaxe definida no formato instrução e argumento, que devemos seguir para que uma imagem seja criada. Destacando aqui, cada camada de uma imagem ela representa uma instrução do arquivo Dockerfile. Então, para poder mostrar os comandos que o Dockerfile usa e como ele funciona, nós vamos usar o processo de build e o Dockerfile para criar uma imagem. De exemplo aqui, vamos supor que você precisa criar uma imagem para compartilhar com a equipe do seu projeto. E depois que nós criarmos essa imagem, nós vamos, a partir dessa imagem, criar um container para testar se a imagem está ok. Então vamos definir aqui uma imagem. Nós vamos criar uma imagem a partir do Debian 8. Eu vou abrir aqui o Docker Hub. O Debian 8, deixa eu localizá-lo aqui, eu tô no Docker Hub, vou no Explorer e vou no Debian 8. Debian, né? Debian, ele possui aqui um repositório oficial e aqui tem informações. Aqui tem diversas informações e o Debian, ele é um sistema operacional Linux, né? E ele tem diversas versões. Eu vou usar o Debian com a tag 8, que é uma versão do Debian. Então, baseado nessa imagem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma imagem baseada nela, que vai instalar e iniciar o servidor Nginx. Toda vez que nós formos criar uma imagem, é bom nós definirmos os passos que nós vamos usar para criar a imagem. Então, para criar essa imagem que usa a imagem do Debian 8, instala e inicializa um servidor Nginx, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, definindo as etapas, vai ser definir uma imagem base, que no nosso caso vai ser Debian 8, definir as informações da imagem, depois eu vou ter que executar comandos para instalar e iniciar o Nginx no Debian 8, depois eu vou ter que expor qual porta o servidor vai atender, qual é a porta do container, né? Porque o Nginx por padrão ele atende numa porta, eu tenho que informar isso no meu arquivo Dockerfile. Eu tenho que definir qual é o ponto de entrada da aplicação, que é geralmente uma pasta onde eu vou executar um comando que vai inicializar a minha aplicação. E também eu tenho que definir a execução de um comando para inicializar o servidor Nginx. É isso que eu quero fazer. Então, a minha imagem ela vai estar baseada
nessas tarefas. Então o meu Dockerfile ele vai ter que ser criado com base nessas tarefas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o meu terminal, já estou aqui no terminal, né? Então eu vou criar uma pasta que é sempre bom quando você for criar uma imagem, lembrar que o processo de build, ele atua num contexto, que é o local da onde você está dando o comando de build. E ele atua a nível de diretório e subdiretório. Então nunca é aconselhável você definir um arquivo Dockerfile no raiz. Então eu vou criar uma pasta aqui, que eu vou chamar docimg, vou entrar nessa pasta e aqui agora eu vou criar o arquivo Dockerfile. Então eu vou usar o Visual Studio Code, eu vou dar um code ponto, ele vai me abrir o Visual Studio Code e eu vou criar o arquivo Dockerfile dentro dessa pasta. Ó, eu já estou com o VS Code aberto, então agora eu vou clicar aqui vou fechar aqui, ó, fechar também aqui. Vou clicar no ícone aqui, ó, New File e vou definir. Aqui é importante que o nome do arquivo seja Dockerfile sem extensão. Observe que ele já reconheceu aqui, já colocou o ícone do Docker, porque eu tenho o VS Icons instalado. Então eu vou dar um Enter. O nome não precisa ser necessariamente Dockerfile, mas como nós temos somente um arquivo, eu vou chamar de Dockerfile. Então a primeira coisa que eu tenho que definir aqui, segundo a minha tarefa, é uma imagem base. Então no Dockerfile eu tenho comandos que eu utilizo para fazer isso, são comandos padrão Dockerfile. Então o primeiro comando que eu utilizo no Dockerfile para definir uma imagem base é o comando from. Esse comando ele vai definir uma imagem base. Então eu vou definir aqui, ó, a minha imagem base como sendo o Debian e aqui eu tenho que definir uma tag, que é o Debian 8. A segunda tarefa é definir informações da imagem. Para isso eu tenho um outro comando que é label. Aqui eu posso definir a versão da imagem. Vou chamar aqui versão 1.0. Eu vou recolher aqui, ó, ficar mais visível. E aqui eu tenho também o description, que é para mim descrever. Aqui eu vou colocar aqui, ó, Debian Nginx. Agora eu vou ter que executar os comandos para instalar o Nginx no Debian 8. Então para isso eu vou usar o comando run. Eu posso usar mais de um comando run, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 3 comandos concatenados. Então eu vou dar, ó, primeira coisa que eu vou fazer o download da lista dos pacotes usando o apt-get, né? Então para isso vou atualizar aqui os pacotes do repositório. Depois eu vou concatenar com o comando apt-get, onde eu vou instalar o Nginx. Aqui o parâmetro "-y" é para mim confirmar. E aqui, para concluir, eu vou dar um apt-get clean. Então concatenei 3 comandos, onde eu vou atualizar os pacotes dos repositórios e obter informações sobre as versões, né? Depois eu vou instalar o Nginx e depois eu vou limpar os pacotes. Depois eu vou ter que expor qual é a porta que o Nginx vai estar atendendo. Então tem o comando expose. Por padrão ele atende na porta 80. Depois eu vou ter que definir o ponto de entrada da minha aplicação. Então tem um comando que chama entry point. Esse entry point ele define um caminho onde o comando para inicializar a aplicação vai ser executado. Então aqui eu tenho que definir ele entre colchetes. Vai ser na pasta usr, minúsculos aqui, usr bin, sbin aqui, né? Nginx. E agora, finalmente, o último comando é o cmd, onde eu vou definir os comandos que eu quero que seja executado aqui. Então eu vou definir aqui "-g", vírgula, e eu vou executar ele em foreground, daemon of ponto e vírgula. Ponto. O meu Dockerfile está pronto. Defini a minha imagem base, as informações da imagem, os comandos que eu vou utilizar para instalar o Nginx no Debian, a porta que ele vai expor, a pasta de entrada, que é a pasta do Nginx, e o comando que eu estou dando para ele executar o servidor Nginx no modo iterativo. Então eu posso fechar, retornar aqui para a minha pasta, eu vou dar um ls-g, está aqui o meu arquivo Dockerfile. Então eu já posso continuar e executar o comando de build que vai criar a imagem. Então apenas para a gente recordar o que foi feito, eu criei uma pasta docimg no host, entrei na pasta, abri o Visual Studio Code e criei o arquivo Dockerfile, ele não tem extensão, tá? Aí eu defini os comandos para definir a imagem base, as informações da imagem, executei os comandos para instalar o Nginx, defini qual é a porta que ele está expondo, defini a pasta de entrada e os comandos que eu vou executar. Aqui,
o CMD ele vai definir um ou mais comandos que vão ser executados. Ele vai necessitar da informação do entry point para poder funcionar. Assim, dessa forma, essas duas instruções aqui, ó, o entry point. Então, primeiro, o que é interessante notar é que eu usei aqui executei 3 comandos concatenados. Depois, o CMD ele vai precisar do entry point, porque o comando que vai ser executado vai ser isso aqui, ó. Ele vai executar o comando "-g daemon off na pasta que é o meu entry point. É isso que ele vai fazer. Então agora só me resta eu criar a imagem usando o comando build. Então eu vou definir um comando docker build "-t", que é um aliás para me informar o nome de uma imagem, que é a imagem do usuário, e o ponto aqui que vai representar o local, que é a minha pasta atual. Destrinchando esse comando, docker build é o comando que constrói a imagem. "-t" é usado para informar que a imagem pertence ao usuário. Macorati MG 1.0 vai ser o nome da imagem que eu vou criar. Então eu tenho um nome e tenho uma tag aqui, que eu atribuí à imagem. E o ponto significa o diretório atual, porque eu vou dar o build dentro da pasta onde está o Dockerfile. Então tem que ser o ponto. Se tivesse em outro lugar, eu teria que verificar onde estava o Dockerfile. Então eu vou retornar aqui para o meu terminal. Eu estou na pasta onde está o Dockerfile, então eu vou dar o comando docker build "-t macorati", que é o nome da minha imagem, /img 2.1.0. E, mais importante, a minha pasta, o ponto que representa a minha pasta atual. Então agora ele vai pegar aquele comando, o arquivo Dockerfile, ler as instruções e executar uma a uma. Então ó, ele está baixando a imagem do Debian, aí ele está extraindo. O processo é um pouco demorado porque a minha máquina está um pouco lenta. Numa máquina mais rápida seria bem mais rápida, né? Então eu vou pausar, eu vou deixar ele, quando ele entrar na parte de execução de comando, ó, ele está no passo 2, onde ele definiu aqui as informações. No passo 3 ele está executando os comandos, tá vendo? Está no passo 3 de 6. Ele vai executar 6 etapas, que cada um dos comandos ali no Dockerfile, ele vai criar uma camada. Então ele vai executar essa parte aqui, ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai instalar o Nginx no Debian, depois vai limpar os pacotes, atualizar. Então eu vou pausar o vídeo aqui e quando ele estiver terminando eu retorno. Agora ele está concluindo as demais etapas. 4, 5, 6. Definiu a porta, definiu o entry point, definiu os comandos. E aí ele criou a imagem com sucesso, emitiu aqui um hash para a imagem e falou que a imagem Macorati /img.0 foi criada. Então vamos dar um docker images e ver a imagem. Está aqui, ó, minha imagem Macorati img com a tag, tem 202 MB. Então agora eu vou limpar aqui. Agora, para mim testar, eu vou criar um container baseado nessa imagem. Então eu vou dar um docker container run -d, que eu quero que ele execute em background. Eu tenho que mapear a porta, né? 8080 para a porta 80 que eu expus lá, que é a porta do container. Eu vou definir um nome aqui para o meu container que eu vou chamar WS1 e a imagem é Macorati /img 2.1.0. Então com isso ele vai levantar um container em background usando o meu Nginx lá na minha imagem Macorati img 1.0. Opa, eu esqueci de alguma coisa aqui. Eu esqueci de um negócio aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no comando. Name aqui tem mais um tracinho. Ó, ele emitiu o hash do container. Vamos dar um docker container ps. Tá o meu container lá em execução, ó. Se eu executar de novo, aqui ele estava com 5 segundos, aqui ele está com 9. Eu vou abrir aqui um navegador e vou lá na porta 8080. 8080. Se tiver certo, ele vai me levantar o Nginx no Debian. Olha lá. Welcome to Nginx on Debian. Então, dessa forma, nós criamos uma imagem e agora, com a imagem pronta, aqui é o comando que eu usei para criar o container, né? O container run vai criar, iniciar e executar. O "-d executa em background. Aqui eu estou mapeando a porta 8080 do host para a porta 80 do container. O nome do container, WS1, e a imagem que eu estou usando. Agora eu posso me logar lá no Docker Hub, dar um Docker Login e dar um Docker Push, o nome da minha imagem, e colocar a imagem lá no repositório para o pessoal da minha equipe baixar. Então dessa forma, nós vimos todo o processo de criação de imagem usando o processo build e o Dockerfile. Na próxima aula nós vamos criar uma imagem para uma aplicação ASP.NET Core MVC. Até lá!